Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Leremos do versículo 23 até o 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 29. Vamos colocar-nos de pé para nós ouvirmos a bendita palavra de Deus para as nossas vidas. Diz o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Vamos orar. Amado Deus, que nesta noite Tu venhas falar conosco de uma forma intensa, poderosa, Pai, para que nós possamos aprender ainda mais de Ti e estarmos aptos para Te servirmos com a nossa vida, com tudo quanto somos, meu Deus. Porque o nosso prazer é estar na Tua presença, que Tu esteja conosco, fale conosco, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Os irmãos podem assentar-se. Amados, nesta noite especial, quero chamá-los a atenção para uma recomendação do Senhor. Fazei-o em memória de mim. Em memória de mim. Amados, todas as vezes que nós participamos da ceia do Eterno, estamos fazendo em memória do Senhor. É relembrar aquilo que o Senhor fez para com as nossas vidas. E para que nós possamos nos situar um pouco mais a respeito da ceia do Senhor, quero chamá-los a atenção ainda para os dias lá no Egito, os dias de Israel lá no Egito. Houve uma praga em que todos os primogênitos do Egito foram mortos. E o Senhor enviou o seu anjo, o anjo da morte, e este levou todos os primogênitos. No entanto, a palavra nos diz que havia ali o momento do Pessah. Era o Pessah do Senhor, era a passagem do anjo do Senhor. E todas as portas que tinham e estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, os seus primogênitos não foram levados. Os seus primogênitos não foram mortos. Eis aí, irmãos, o início da Páscoa do Senhor. Eis aí o início do momento especial em que seria celebrado durante o deserto e por todo o tempo de Israel. Eles comiam o cordeiro com ervas amargas e outros temperos mais, para lembrar dos dias difíceis lá no Egito. E também para recordarem da libertação promovida por Deus àquele povo. Eis aí o verdadeiro sentido da Páscoa. Uma Páscoa, inclusive, que já não se aplica à nossa realidade, não é mais para nós, não serve. Se porventura eu matar um cabrito, um cordeiro, assá-lo segundo as recomendações do Antigo Testamento, se eu comer com a minha família, eu não estarei honrando o Senhor, porque esse tempo passou. Esse tempo já não é mais para nós. Nós estamos debaixo da nova aliança. Para os judeus, a Páscoa tinha um significado muito interessante. Na verdade, eles viam a Páscoa com dois significados. Primeiro, a libertação do Egito. Eles comiam a Páscoa para recordarem da libertação, louvarem e bendizerem o Todo-Poderoso pela libertação. Mas também para eles havia o aspecto profético.
Haja vista que apontava para o Cordeiro Pascal. A Páscoa era um exemplo daquilo que viria de acontecer num futuro, muito distante, inclusive. E a palavra nos diz, amados, que no tempo certo, o Cordeiro Pascal veio. E esse veio para tirar o pecado do mundo, para derramar o seu sangue sobre uma cruz, para promover a libertação do pecado. E se aplica agora a nós. Eis a verdade, amados, da Páscoa. Quando nós observamos a Páscoa comemorada nos dias atuais, não faz sentido. Não há nexo, não há ligação com a Bíblia. Nós não estamos mais vivendo sob a égide da lei. Estamos sob a égide do Senhor, é o novo tempo. É Ele que nos dirige, é Ele que nos guia. E nós não somos judeus. Lá em Israel, com certeza, na época apropriada, eles vão fazer todos esses trâmites, todo esse cerimonial para comemorar a Páscoa, haja vista que ainda estão esperando Jesus nascer. Mas para nós, Jesus nasceu. Jesus veio, deu a sua vida na cruz. Oh, glórias! Jesus veio para nos libertar do pecado. E a nossa comemoração hoje, a nossa celebração, é a Santa Ceia do Senhor. Aleluias! Não é mais comendo um carneiro, mas é comendo a carne de Cristo. Não é mais sendo aspergidos pelo sangue do Cordeiro, mas é bebendo o sangue do Cordeiro. Oh, glórias! E tudo isso, irmãos, está implícito na ceia do Senhor. E glórias a Deus pelo seu poder e pela sua graça e pela sua misericórdia. É evidente que eu não vou falar para vocês a respeito do ovo de Páscoa, do coelhinho de Páscoa, porque já somos maduros e sabemos que isso não se aplica à nossa fé. É uma data que não tem nada a ver com a nossa vida de cristãos protestantes que seguem os princípios de Cristo Jesus. Amém? Não vamos entrar nesse mérito, portanto, mas sim chamá-los a atenção para Cristo Jesus, para que nós possamos meditar na grande verdade do Senhor. Amados, o apóstolo Paulo havia entendido esta realidade. Quando o apóstolo Paulo estava ensinando aos coríntios, ele não mais ensinou aquele povo em sacrificar um cordeiro, não mais em comer ervas amargas, mas sim tomar a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo reproduz as palavras de Cristo que estão em Mateus capítulo 26. Ali está a recomendação do Senhor, o ensinamento do Todo-Poderoso, em que ele, um pouco antes de todo o seu martírio, e todas as suas dificuldades, sofrimento e morte na cruz, come a Páscoa com os discípulos e posteriormente institui a ceia do Senhor. Vale ressaltar, irmãos, que Jesus era judeu, ele praticava todos os ritos comuns ao judaísmo. O Senhor Jesus cumpriu todos eles de forma inerrável. Jesus não falhou no cumprimento dos 10 mandamentos e de todas as leis cerimoniais que existiam. Portanto, Jesus participava da ceia, comia do cordeiro, Jesus comia das ervas amargas, Jesus participava de todas as festas que eram comuns ao judaísmo. Mas elas já não se aplicam a nós, já que estamos vivendo uma nova aliança debaixo de uma nova dispensação. Amém? Mas vamos para as recomendações, para as orientações do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 até o 25. Vamos ouvir a recomendação do apóstolo. E vamos ver, irmãos, que a ceia é um memorial de libertação. Nós comemos, tomamos a ceia para relembrar o grande sacrifício de Cristo Jesus para com a nossa vida. O texto bíblico diz, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Até o versículo 25. Amados, vemos que a ceia do Senhor tem um significado profundo. Um significado, amados, que talvez hoje nós não consigamos entender na sua plenitude. Nós vamos ver como algo embaçado à nossa frente, algo desfocado à nossa frente, mas é preciso apenas entender a necessidade de lembrarmos do sacrifício, de memorarmos o sacrifício, de recordarmos do sacrifício de Cristo. E a Ele, amados, rendermos toda a graça, toda a glória, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso. Na Páscoa, irmãos, eles comemoravam a libertação no Egito. Na ceia do Senhor, nós comemoramos a libertação da escravidão do pecado. Veja que ambas situações comemoram libertações. Libertação da escravidão no Egito e libertação da escravidão do pecado. E para que nós possamos entender, essa libertação só é possível porque Jesus era o Cordeiro Pascal, que derramou o seu sangue numa cruz, para que hoje, como fizemos há pouco, relembrando os nossos pecados, nossas falhas, confessarmos ao Senhor, e assim sermos purificados, perdoados pelo nosso amado Jesus. É assim, amados, que o Senhor faz com as nossas vidas. É o sangue que confirma a nova aliança. É o sangue que ratifica a nova aliança. Mas não o sangue de um cordeiro, sim o sangue de Cristo Jesus. Esse sangue derramado sobre a cruz. Derramamento poderoso, amados. Oh, glórias! Que dessa forma, hoje, fazemos parte do povo de Deus, do povo liberto, do povo que foi restaurado para a honra e para a glória do Senhor. Às vezes, amados, nós tomamos a ceia e nós não refletimos muito a respeito da profundidade da mesma. Mas entenda, nós vivíamos escravos do pecado. Vivíamos longe do Senhor. Se porventura, amados, Jesus não tivesse nos alcançado, era necessário que, para a salvação, passássemos por todos os ritos do judaísmo. Mas o Senhor sabia que isso era difícil demais, e Ele nos amou a ponto de dar a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida. Portanto, relembre sempre a libertação do Senhor, aquilo que Ele fez na tua vida, aquilo que Ele fez na nossa existência. Amados, o apóstolo Paulo entendeu esta verdade e ele expôs essa realidade para o povo de Coríntios e deixou este exemplo para cada um de nós, porque a palavra do Senhor é viva, é uma palavra real, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que ultrapassa os tempos. Oh, glórias! E se houver mundo nos próximos 3.000 anos, assim será para a honra e para a glória do Senhor. Mas não acredite muito nisso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Inclusive, amados, a ceia, ela faz-nos entender a necessidade de nos alegrarmos com a breve volta de Cristo. A recomendação do Senhor é que nós fizéssemos a ceia até a sua volta. No versículo 26, 1 Coríntios capítulo 11, diz a palavra: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Oh, glórias! Irmãos, será que nós estamos felizes com a possibilidade da volta de Jesus, uma volta iminente? Às vezes, amados, nós olhamos para a volta de Cristo como algo muito longe da gente. E ela não produz dentro do nosso coração uma emoção mais forte. Nós estamos tão insensíveis a esta realidade. No entanto, amados, a volta de Cristo é extremamente importante para cada um de nós. Foi por isso que Jesus foi para o céu, para voltar e para nos levar para perto dele.
Portanto, estejamos atentos. O texto chama-nos a atenção, irmãos, para a necessidade de termos uma vida segundo a vontade do Eterno, uma vida em que a conversão é uma realidade. Uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida transformada para a honra e para a glória de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Isso é possível anunciar a morte do Senhor quando nós temos um coração movido pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quando você participa da ceia, você está falando que a tua vida é de Cristo. Você está confirmando, você está dizendo para o Senhor: olha, amado, a minha vida é tua. Eu vivo para a tua honra e para a tua glória. Os meus passos, as minhas atitudes são todas para a tua honra e para a tua glória. Aleluias! E isso é muito interessante, amados. E precisamos buscar do Senhor a alegria de sermos novas criaturas, transformadas, novas criaturas, prontas para proclamar o grande sacrifício do amado Jesus. Falar para todos os irmãos que Jesus morreu por nós, morreu por cada um de nós, que Jesus morreu pela nossa vida, para que nós pudéssemos reconhecer a soberania de Cristo e vivermos a verdade do Senhor. Nós precisamos carregar em nós, o prazer de falar da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Oh, glórias! Eu estava observando, irmãos, nas redes sociais, o que nós recebemos de felicitações, tipo assim: Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Mas isso é tão superficial, tornou-se uma data que não tem nada a ver. As pessoas falam apenas por falar, é mais uma data, é tipo o Natal da vida, Feliz Natal, mas sem conhecer a essência, sem saber o que significa. Como é que eles não foram libertos e podem declarar ou desejar a libertação do próximo? Já que a Páscoa chama-nos a atenção para a libertação em Cristo Jesus. Não são libertos, mas querem desejar algo que não conhece ao próximo. Nós que somos libertos, que conhecemos o Todo-Poderoso, não podemos nos calar. Não hoje. Esse dia atribuído à Páscoa não existe, na verdade, amados. Páscoa em nossa época não existe mais. No entanto, nessa data, eles atribuem à Páscoa uma nova Páscoa inventada, uma Páscoa contemporânea que não tem fundamento bíblico. Nós temos 365 dias para declarar que somos libertos por Cristo Jesus. Para testemunhar da nossa fé, testemunhar da nossa conversão, mostrar para todos que nós somos novas criaturas, porque o Cordeiro derramou seu sangue sobre a cruz por nós. Essa é a realidade, irmãos, que nós precisamos cultivar, e nós não podemos escondê-la de forma alguma, mas sim olharmos para o Senhor e, gratos, louvá-lo e bendizê-lo pela grande libertação que Ele nos concedeu. É tempo, amados, de olharmos para o passado. Olhe para o passado. Veja quem era você. Era uma pessoa presa ao pecado, presa a toda sorte de costumes ruins, longe do Senhor. Todos nós passamos por essa fase na nossa vida, com certeza. No entanto, amados, vemos que o Cordeiro derramou o seu sangue sobre a cruz. E hoje eu posso e você pode afirmar que tu és de Cristo Jesus, que tu és um liberto pelo Senhor, e que teu futuro é com Deus na glória. Oh, glórias! Estaremos para todos sempre no céu, irmãos, eternamente no céu com o nosso amado Jesus, usufruindo de todas as benesses, todas as bênçãos que o Senhor tem para aqueles que o amam.
Amemos o Senhor, para que possamos estar eternamente com Ele ali na glória. Mas é necessário testemunharmos de Cristo, que as pessoas vejam em nós alguém convertido, alguém que já não vive os mesmos rudimentos, costumes, práticas daqueles que ainda estão presos ao pecado, ainda não foram libertos. O Senhor chamou-nos para sermos luz. Sejamos luz sobre a face da terra. Que tu sejas luz. Oh, glórias! Seja luz. Faça assim, irmãos. Eu sei, amados, que parece que é difícil, parece que é complicado, parece que não dá muito certo, não é? Sabe por quê, irmãos? Quando você está aprendendo a dirigir, por incrível que pareça, numa rua reta, você anda em zigue-zague. Parece que o carro não quer seguir linha reta. Aconteceu isso com você, Jorge? Acho que com todo mundo, né? Aí o cara fala, ó, o volante. Muitas vezes ele tem que pegar no volante, segurar o volante. Você não consegue segurar o carro em linha reta. Essa analogia é para você entender que quando nós não falamos de Cristo, sentimos vergonha, temos restrições, temos dificuldades, é pela falta de costume. Depois que você acostuma com o volante do carro, você passa em cima de qualquer coisa, o pneu acerta tudo. Você sabe onde estão os pneus do carro, por incrível que pareça? Quando você passa a falar de Cristo Jesus, analogia pobre, mas serve para você entender. Quando você passa a falar de Cristo, quando você fala de Cristo de manhã para o teu colega de trabalho, vivente, Jesus está voltando. Quando você fala às 9 horas, você precisa de salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá pelo meio-dia, você depara com outro camarada, e aí, como é que está a tua vida com Jesus? E assim vai. Chega um momento que isso torna-se comum, e você não terá mais vergonha de declarar a bênção de Deus sobre as pessoas. Você não terá mais vergonha de orar por alguém em público. Você não terá mais vergonha de carregar a sua Bíblia, nem que seja debaixo do braço, tipo assim, aberta, ninguém anda, né? Mas a Bíblia debaixo do braço. Você não terá mais vergonha, porque você entenderá que essa palavra de Deus é melhor, é maior do que tudo quanto você tem. E você há de procurar honrar o Senhor com os teus atos e com as tuas ações. Tudo isso, irmãos, é consequência da morte de Jesus na cruz. Glórias! É o Cordeiro Pascal que deu a sua vida numa cruz. Sofreu demais, sofreu por cada um de nós, para que tenhamos uma nova vida. Amém? A partir do versículo 27 até o 29 diz a palavra: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se. É preciso analisar a vida, passar a vida a limpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Glórias! Eu sei que a palavra é pesada, mas glorifique a Deus pela palavra pesada. A palavra do Senhor, irmãos, não é leve, porque Ele dita as normas. Cabe a nós seguir as normas, mesmo que isto custe a nossa vida. Portanto, a palavra é pesada. Mas glórias a Deus pela sua palavra pesada sobre as nossas almas. Irmãos, a palavra chama-nos a atenção para a necessidade de reconhecermos o grande sacrifício de Cristo Jesus. A palavra nos diz, irmãos, que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, é réu do corpo e do sangue do Senhor.
Nós temos que entender, irmãos, que Jesus deu a sua vida numa cruz, ressuscitou, hoje está na glória, está voltando para nos buscar, porque nos amou, porque Ele queria o melhor de cada um de nós. Ele queria que você estivesse com Ele na glória. Foi um sacrifício que você não entende, eu também não. É impossível, porque é um sacrifício muito intenso, muito forte. Meu Deus do céu. Mas tudo isso Ele fez, irmãos, para que nós pudéssemos hoje expressarmos a nossa gratidão por tão grande sacrifício, por tão grande salvação, a salvação que o Senhor preparou para cada um de nós. Se não fosse esse sacrifício, estaríamos numa situação extremamente complicada. Dificilmente alcançaríamos os céus. Talvez você não estaria hoje louvando e adorando o Cordeiro. Mas Jesus nos alcançou. E só vamos reconhecer a grandiosidade desse sacrifício na sua dimensão quando estivermos na glória, com certeza. No entanto, amados, o Senhor chama-nos a atenção para situações que nós precisamos vivenciá-las, não apenas no momento da ceia, mas o Senhor está dizendo para cada um de nós, através dessas palavras: sede santos, sejam santos. A santidade, irmãos, precisa ser uma prática comum na nossa vida, 24 horas por dia. Não apenas santificarmos para tomarmos a ceia do Senhor, mas a verdade é, estejamos santos para vivermos sobre a face da terra. Esta é a vontade do Senhor. É assim que o Senhor quer que seja sobre nós a vontade dEle. No versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos autoexaminar. Um autoexame diário. É preciso estarmos atentos ao mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele testifica aos corações santos que nós demos um passo errado, que pisamos em falso, que nos desviamos do caminho, que falamos aquilo que não devíamos, que abrimos uma brecha, seja ela qual for. O Espírito Santo testifica no coração daqueles que são fiéis. Portanto, amados, é necessário que haja esse autoexame contínuo na nossa vida. Viva assim, todo momento da tua existência, pensando: será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Jesus, em meus passos, agiria como estou agindo? Estou vivendo segundo aquilo que Cristo quer? Eu sou de Cristo? Eu conheço a Cristo? Um dos grandes problemas desses últimos tempos, as pessoas não conhecem mais a Cristo Jesus. Não conhecem, irmãos. As pessoas vivem uma religiosidade superficial. São apenas religiosos e religiosos superficiais. Não conhecem mais a palavra de Deus. E isto é muito sério. É muito sério, porque esses erram com facilidade, são enganados com facilidade, pisam em falso com facilidade. No entanto, amados, nós somos chamados pelo Senhor a possuirmos atitudes de reverência e adoração. E isso só é possível quando nós temos comunhão com o Senhor. Que você tenha uma vida de comunhão com Deus. Ainda, é necessário que tenhamos atitudes de amor aos irmãos. É amar o próximo como o Senhor nos amou. É amar o Senhor, irmãos. É uma vida de comunhão. Se você não pode fazer muita coisa pelo teu próximo, ore por ele. Já é grande demais. Alguém que intercede pelo seu próximo. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. E concluindo esta palavra tão especial, disse o Senhor: fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Como comer o pão é a mesma coisa. Fazei-o em memória de mim. Amados, a partir do momento que nós entendemos esta verdade do Senhor na nossa existência, nós vamos cada dia mais observar aquilo que o Senhor quer para nossas almas. A ceia, com certeza, é uma ordenança do Senhor para a nossa vida. É uma ordenança do Eterno para nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, realizá-la, para que assim possamos fazer aquilo que Ele determinou para cada um de nós. E fazermos a ceia até que Ele volte. Comermos a ceia até que Ele volte. É interessante, amados, mas é bom comemorarmos a morte de Cristo Jesus. Oh, glórias! Porque foi através da morte sofrida de Cristo que hoje nós estamos aqui reunidos para a honra e para a glória dele também. No entanto, proclame a ressurreição do amado. Proclame Cristo ressurreto, aquele que voltou da morte. Oh, glórias! Está na glória e breve voltará para nos levar para perto dele. Renove a tua comunhão com Cristo Jesus. Renove, amados, a tua comunhão com o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Ame o Senhor com todas as tuas forças. Examine o teu coração e veja se o Senhor é o rei da tua vida. Amém? Amados, a recomendação do Senhor é: fazei em memória de mim. Oh, glórias! E quando nós fazemos em memória do Senhor, vamos celebrar a libertação. Fomos libertos do pecado para vivermos uma nova vida e estarmos com o Senhor ali na glória. Ainda, vamos testemunhar da grande libertação, da nossa conversão. Aqueles que são nossos próximos, hão de ouvir, hão de entender que nós fomos alcançados pela graça do Cordeiro. Aleluias! E por fim, irmãos, vivamos em santidade, aguardando a volta de Cristo Jesus, porque o Senhor virá buscar os santos, diz a palavra, e o Senhor não entra em detalhes, mas diz a palavra que Ele há de vir nas nuvens. Oh, glórias! O Senhor há de vir nas nuvens. Mas pastor, será o mês que vem, ano que vem, daqui a uma década? O Senhor diz que será em breves dias. Apenas tenha a volta de Cristo como breve. Esteja preparado como se fosse amanhã. Viva a santidade hoje, portanto. Seja santo a cada instante da tua vida. Amém? E ao comer da ceia do Senhor, ao participar da ceia do Senhor, irmãos, faça, celebrando o grande sacrifício de Jesus, alegrando-se com aquilo que Cristo fez por nós, pela grande libertação que Ele nos proporcionou, e hoje nós podemos dizer que somos dele. Amém? Oh, bênção! Que o Senhor seja exaltado, seja honrado nas nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra, muito obrigado pelo ensinamento, meu Deus, que nós possamos sempre olhar para Ti e vermos o Teu grande sacrifício, oh meu Senhor, e estarmos aguardando ansiosamente pela Tua volta, pela Tua breve volta, Senhor. Ensina-nos, Pai, para que nós possamos cultivar uma vida santa, uma vida segundo a Tua vontade. Senhor, ministra aos corações desses que hão de ouvir esta palavra, para que sejam instruídos por Ti, Senhor. Oh Deus, prepara-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Esteja preparado. Jesus está voltando. Oh, glórias. Aleluias. Mensagem 1189.